Venho aqui falar de mais algumas questões envolvendo os servidores e as servidoras de Criciúma e a cidade como um todo, as coisas que estão acontecendo que a gente precisa ficar atento. Primeiramente, eu quero aqui falar sobre as serventes das escolas municipais de Criciúma, pessoal. Infelizmente, o prefeito Clésio Salvaro comete mais uma de tantas maldades que ele promove ao longo do seu governo. Agora, eles estão mandando as serventes trabalharem de segunda a sexta, 8 horas por dia, mesmo com as escolas fechadas, pessoal. É isso mesmo. As escolas estão sem aula até o dia 2 de agosto por decreto do governador catarinense. Mesmo assim, o prefeito Clésio Salvaro insistiu e está colocando agora as serventes de segunda a sexta para cumprir um horário de 8 horas sem ter função e serviço numa escola. Não tem aluno, não tem aula, pessoal. Lembrando que as serventes não estavam desocupadas, elas estavam indo nas entregas do kit merenda, uma vez por mês, quando a direção entrega para as famílias em extrema necessidade. Estão indo na escola quando tem que entregar atividade impressa, elas também vão lá e ficam o dia inteiro. E uma outra coisa, pessoal, quando nós voltarmos às aulas normais, as serventes também vão repor as aulas conosco. E aquelas horas que elas não reporam porque estavam sem trabalhar quando a pandemia, o governo poderia muito bem fazer elas trabalharem 1 hora a mais por dia quando as aulas presenciais voltarem e a pandemia reduzir ou acabar de uma vez por todas. Eles podem muito bem fazer com que elas trabalhem um pouco mais, uns dias a mais no final do ano, o ano que vem voltar um pouco mais cedo, ou continuar a pagar o ano que vem 1 hora por dia até encerrar o que falta para elas pagarem. Para que essa maldade de jogar as serventes trabalhar na escola que estão vazia? Isso é inadmissível, isso é um absurdo. Por isso que as diretoras, várias diretoras da rede municipal, a grande maioria das escolas, 47 escolas das 68, enviaram ao Ministério Público essa reclamação denunciando esse absurdo, pessoal. Outra coisa, até as serventes de grupo de risco vão ser colocadas na escola de novo, elas estão lá trabalhando. E se elas não quiserem trabalhar, que peguem licença prêmio ou férias. Olha o absurdo que eles estão colocando. Ou vai pegar atestado se tiver algum problema, sendo que só em julho vai ter perícia. Só no mês de julho, mês que vem, vai ter as perícias do Criciúma Prev. Então é uma maldade, é uma crueldade que esse governo Clésio Salvaro está fazendo contra as serventes de Criciúma. Poderia muito bem deixá-las agora em quarentena, sem esse trabalho, e depois que as aulas voltarem, estabelecer um cronograma de pagamento dessas horas que faltarem. Como eu falei aqui, 1 hora a mais, pode-se trabalhar uns dias a mais no final do ano, ou até voltar um pouco mais cedo no ano que vem e continuar pagando. Não tem motivo para fazer essas maldades com as serventes. E não adianta dizer que as escolas estão abertas para que os estudantes e familiares possam utilizar o laboratório de informática, né, pessoal? Porque isso é uma piada de mau gosto. Das 68 escolas, diferentemente do que o vereador líder do governo, Aldinei Potelec, disse, porque ele mentiu na sessão da Câmara dessa terça-feira, não tem 29 escolas com laboratório de informática. Não passa de 17. Tem de 15 a 17 escolas das 68 com laboratório de informática. Dentre essas escolas, 4 que estão em ótimas condições, porque as outras estão em péssimas condições, com Linux, sistema atrasado, ultrapassado, um monte de computador estragado. Ou seja, desde o primeiro governo do Clésio Salvaro, os laboratórios de informática perderam força, deixaram de existir para se transformar muitas vezes em sala de aula. Eles não equiparam com computador de última geração as escolas, não investiram em salas de aulas informatizadas. E aquela educação conectada também que o seu Potelec falou, também não funciona nas escolas. Que até hoje nós não estamos utilizando, os alunos não usaram essa internet do governo federal que não funciona na rede. Nem internet à disposição do aluno para utilizar nas ações pedagógicas e muito menos o laboratório em 29 escolas. É no máximo 17 escolas, dentre essas 17, 4 no máximo em ótimas condições. Onde muitas vezes tem monitor e tem escola que nem monitor tem, porque se precarizou o laboratório de informática. Então não vem para cá dizer
que as escolas não estão abertas e que se alguém quiser ir lá pode ir para conseguir fazer alguma pesquisa, porque não vai conseguir, porque a grande maioria das escolas não tem. E as que tem ainda não conseguiriam atender nenhum aluno que precisasse. Então não tem motivo para serventes escolares estar cumprindo horário agora. Nós poderíamos fazer isso depois que passar a pandemia. Laboratórios sucateados, grande maioria que não tem computador funcionando e as que tem ainda estão em más condições, que são as escolas que mantêm e que correm atrás, como na minha escola, que se não fosse a direção, nem laboratório de informática existiria. Porque os pais ajudaram, é a direção que ajuda, porque senão nem computador. Tem escola que mal tem computador para a direção e para os professores usarem. Vocês imaginem computador para os estudantes utilizarem. Então é isso que nós temos que falar, né, secretária Cris? Né, ex-secretária Roseli? Né, senhor prefeito Clésio Salvaro? Vamos discutir isso. Melhorar os laboratórios de informática da rede municipal para que quando aconteça uma pandemia como aconteceu agora, a gente tenha muito mais suporte, muito mais preparo para lidar com isso. E inclusive os nossos estudantes poderiam estar já muito mais qualificados para saber em casa utilizar as plataformas, o portal do aluno, garantir estrutura para que esse aluno em casa também possa usar a internet, ceder parcerias com empresas para que elas possam estar levando computador ou aparelhos de celular para que esses alunos possam estar utilizando também. Mas isso depende de um prefeito com criatividade, ousado, que pense nas pessoas, que infelizmente em Criciúma nós não temos, que o Clésio Salvaro não representa. Ele é um prefeito ultrapassado, que já cumpriu a sua cota como prefeito e que tem que ser retirado da prefeitura, porque não dá mais para a gente lidar com um prefeito que não coloca as pessoas em primeiro lugar. Tem que pensar nas vidas em primeiro lugar e não apenas fazer videozinho para incentivar as pessoas a pegarem ônibus, enquanto tem um monte de gente pelos bairros afora que mal tem o que comer e nem tem dinheiro para comprar passagem de ônibus para andar por aí ou para ir trabalhar. Então isso também nós temos que discutir. Então eu venho aqui colocar isso. E sem falar no kit merenda que eles reduziram pela metade no mês de maio e que inclusive a gente espera que eles voltem a aumentar porque dinheiro federal para merenda escolar está vindo e a gente sabe. Então, pessoal, eu quero aqui colocar também sobre a CPI da FASC. Eu não sei se o vereador Arleu, o fiel, grande defensor do Clésio Salvaro, que foi secretário do governo, o principal secretário do governo Clésio Salvaro por quase 3 anos, se ele diz que não tem irregularidade na FASC, que eles não devem, não temem nada, por que ele insistiu tanto em ser relator da CPI da FASC? Reclamou e agora será o relator da CPI da FASC porque o vereador Ademir desistiu. Por que ele quer ser tanto relator? Por que ele reclamou, protestou e o Tita, presidente da Câmara, que não deveria ter feito isso, suspendeu a CPI da FASC por 1 semana? A segunda CPI, porque a primeira o Arleu ajudou a enterrar ela também. E agora surgiu aí o advogado da FASC entrou na justiça. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a CPI da FASC. Olha só, pessoal. É a FASC, é o vereador Arleu querendo ser relator a todo custo da CPI da FASC. Então vocês viram? Por que eles brigam tanto, né? A FASC para suspender, como eles conseguiram agora, a CPI. O Arleu para ser relator da CPI. Caso a CPI volte a funcionar, ele será o relator. Por que o governo Clésio Salvaro está brigando tanto? Para ser o relator, aí advogado da FASC entrando na justiça contra a CPI. Se não tem nada de errado, por que vocês não deixam então apurar as 8 possíveis irregularidades que estão na FASC? Eu acredito que tem irregularidade. Se não tem, deixa apurar, deixa a CPI acontecer. E vamos ver se realmente não tem. Porque vamos ver se não tem nada para além das 12 toneladas de carne desviadas na FASC, com prejuízo de quase 150 mil reais para os cofres públicos, assim como também tivemos prejuízo com os calotes que o prefeito Clésio Salvaro deu no Instituto de Previdência Criciúma Prev e que acabou gerando uma CPI e gerou o processo de improbidade administrativa contra o Clésio Salvaro, porque o prefeito já sofreu 4 processos de improbidade administrativa. O primeiro por não fazer repasses em dia no Criciúma Prev, o segundo por promoção pessoal e obra inacabada do Parque Centenário, o terceiro em esquemas irregulares na empresa de ambulância e o quarto por falta de transparência em publicidade do governo.
4 processos de improbidade administrativa contra o Clésio Salvaro, 3 CPIs, uma do Criciúmaprev, ambulância e a FASC agora, sendo que a turma do governo já enterrou a segunda CPI do Criciúmaprev e a primeira da FASC. Os vereadores governistas, pessoal, conseguiram já jogar 58 mil reais no lixo daquela CPI do Criciúmaprev, a segunda que eles fizeram e acabaram antes do fim. Eles já enterraram 2 CPIs. Aí eu quero perguntar da vereadora Giovana, uma vereadora que é professora e que sempre votou contra os servidores e nunca nos defendeu e poucos discursos fez sobre defendendo o magistério. Então tudo que o prefeito mandou para tirar do magistério, dos servidores, ela aprovou. Então, pessoal, infelizmente a gente está vivendo um momento muito difícil. As serventes não quiserem trabalhar, tem que pegar férias, licença-prêmio. Isso é um absurdo, é uma maldade jogar as serventes na escola para ficar lá cumprindo horário, sem nem serviço ter para fazer, porque não tem estudante, não tem professor. As escolas estão até o dia 2 de agosto fechadas. Vamos fazer um calendário de reposição para quando as aulas presenciais voltarem e daí sim as serventes poderem cumprir essas horas que faltaram. Será possível que falta sensibilidade, senhor prefeito Clésio Salvaro? Um pouco de humanidade? Estamos vivendo uma pandemia, ninguém está fazendo quarentena ou trabalhando em casa, como nós do magistério, porque a gente quer. É uma necessidade, infelizmente, para derrotar essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então fica aqui o meu registro de repúdio contra mais esse absurdo do prefeito Clésio Salvaro que ele está fazendo agora em Criciúma. Como tantos, né, pessoal? Porque o Clésio Salvaro acabou acabando férias, acabou com hora extra, agora as aposentadas estão correndo o risco de não incorporar a regência, que contribuíram a vida inteira para se aposentar. É desconto ilegal de salário dos funcionários, é desconto da insalubridade do pessoal da saúde, é ameaça de tirar curso de aperfeiçoamento, ou seja, é um governo que ataca constantemente a classe trabalhadora do Serviço Público Municipal de Criciúma. É algo que nós não devemos tolerar e vamos lutar sempre em defesa da classe trabalhadora do Serviço Público Municipal de Criciúma e do povo dessa cidade, que precisa se conscientizar e dizer não ao Clésio Salvaro nas eleições. Chega de gente que não valoriza e não respeita o povo criciumense e os seus servidores. Chega, basta, porque não aguentamos mais.